Acorda! Acorda agora! Enquanto você estava rolando o feed, ignorando notificação, deixando para ver depois, aconteceu. E não foi pouco, foi feio, foi rápido e foi planejado para você nem perceber. 24 horas, um feriado e 2 tiros no meio da democracia brasileira. O primeiro, derrubaram o indicado de Lula para o Supremo. O segundo, derrubaram o veto do presidente para livrar a cara de réu do golpe. 2 ataques em menos de um dia, e a grande imprensa tratou como se fosse segunda-feira normal. Mas tem uma coisa que ninguém contou, um detalhe que muda tudo, e é sobre isso que você precisa prestar atenção agora, porque o que parecia a derrota do governo, na verdade foi a maior cagada que o Congresso já fez contra si mesmo. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Primeiro golpe, Senado, votação secreta, deram 42 votos para barrar Jorge Messias. Sabe o que significa votação secreta? Significa que o covarde pode votar sem mostrar a cara. O parlamentar que te representa foi lá, apertou um botão escondido e derrubou um nome técnico indicado pelo presidente, sem assumir, sem explicação. 100 anos que isso não acontecia. 100 anos. O recado foi dado. Nós mandamos. O Planalto que se curve. Aí, no mesmo dia, antes do café esfriar, veio o segundo golpe. O Congresso derrubou o veto do presidente à lei da dosimetria. Essa lei é simples, reduz pena para crime grave, inclusive para quem tentou dar golpe, inclusive para quem quebrou o Congresso no 8 de janeiro. Sabe quanto foi o placar no Senado? 49-24, quase 3/4 da casa. Ou seja, a maioria absoluta do Senado votou para aliviar a mão de gente que tentou destruir a democracia. Sem debate, sem pressa, sem vergonha na cara. Pronto, acabou. O governo perdeu, o Centrão venceu, pode fechar o vídeo, né? Não pode. É aqui que o bicho pega. É aqui que o jogo vira de cabeça para baixo e é aqui que você vai entender por que Alexandre de Moraes acordou sorrindo no feriado. Presta atenção porque essa parte é suja e é genial ao mesmo tempo. O Congresso queria passar a lei, o governo vetou. Aí o presidente do Senado teve uma ideia de gênio, ou de quem não leu a Constituição. Ele resolveu fazer o seguinte, derrubar o veto pela metade, só a parte que ajuda réu político. Deixar de fora a parte que ajuda bandido comum, pra não ficar feio, sabe? Pra não dizer que estava defendendo facção, miliciano, estuprador. Pareceu esperto, pareceu safado. Só que não existe isso. Não existe derrubar veto pela metade. A Constituição não permite. Ou derruba tudo ou mantém tudo. Não tem meio termo, não tem fatiamento, não tem criatividade. O Congresso, na ânsia de comemorar, na pressa de humilhar, inventou uma modalidade de veto que não existe no direito brasileiro. É tipo querer jogar futebol com a mão e dizer que é gol. Não cola, não passa. Mas isso é só a ponta do iceberg, segura que tem mais. O governo, meses atrás, sancionou outra lei, o PL Antifacção. Essa aumenta a pena para crime grave. Mesmo tipo de crime, mesmo artigo, mesmo contexto. Está em vigor. Foi aprovada com festa, todo mundo aplaudiu. Agora me responde. Como pode um país ter 2 leis ao mesmo tempo, uma aumentando pena e outra diminuindo pena para o mesmo crime? Isso não é só contradição, isso é convite para bagunça. Isso é dar argumento para réu entrar na justiça e escolher a lei que for melhor para ele. E quem resolve esse tipo de impasse? O Supremo, sempre ele. E adivinha quem deu o presente de grego para o Supremo? O próprio Congresso. Mas olha, ainda não acabou. A parte mais grave, a que enterra qualquer defesa. Durante meses, enquanto a dosimetria tramitava, os líderes do Congresso falaram abertamente, em plenário, com o microfone ligado, com câmera filmando. Eles disseram, essa lei é para beneficiar os réus do 8 de janeiro, é para aliviar a barra de quem invadiu e quebrou. Tá dito, tá gravado. Sabe o que isso significa no direito? Desvio de finalidade. Você não pode fazer uma lei sob medida para um grupo específico. A lei tem que ser geral. Quando você declara o destinatário, a lei nasce morta, nasce inconstitucional. Então junta os 3. Fatiamento ilegal do veto, contradição com outra lei, desvio de finalidade com destinatário declarado. 3 motivos, 3 mancadas, 3 tijolos numa parede que o Supremo só precisa olhar e dizer, caiu. É por isso que Moraes ri, não porque ele é o vilão que a extrema-direita inventou, porque o adversário é amador, o adversário entrega a pauta de mão beijada, o adversário constrói a própria derrota e ainda paga o frete. Agora, respira, porque tem um fio invisível ligando tudo isso a dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que não é seu, mas que deveria ser. Banco Master, você ouviu falar?
Investimentos suspeitos? Fundo de pensão? Amapá Previdência. 400 milhões de reais aplicados num esquema que está sendo investigado. Bilhões em jogo. E nomes do Congresso aparecendo nas apurações. De repente, o comportamento do presidente do Senado começa a fazer sentido. Enterrar a CPI, barrar a indicação, acelerar a pauta que alivia a pressão, não é política, é proteção, é impedir que a luz chegue onde o bicho está. E quem paga o pato dessa história toda? O empresário que não consegue planejar? O trabalhador que vê o preço subir? O pequeno negócio que não consegue crédito? Você, eu, todo mundo que acorda cedo e rala. Porque a instabilidade política tem endereço, e o endereço é o seu bolso. Agora, chega de contexto. Vamos para o que interessa. O que vem agora? 2 cenários, só 2. Um bom, um péssimo. Cenário bom. O Supremo anula a votação. Enterra a dosimetria. A lei não produz efeito. Lula contra-ataca. Nomeia Messias para o Ministério da Justiça. O recado chega forte. Com a democracia não se brinca. O campo democrático respira aliviado. E quem pensou em enfraquecer o governo sai com o rabo entre as pernas. Cenário péssimo. O Supremo recua. Tem medo do confronto. Deixa a lei de pé. Sabe o que isso significa? Que vale a pena pressionar, vale a pena ameaçar, vale a pena invadir, porque depois o sistema negocia. A extrema-direita interpreta como sinal verde para ir mais longe. Impeachment de ministro, pressão no STF, confronto institucional toda semana. O país vira um ringue. E a diferença entre um cenário e outro é decidida agora, nos próximos dias, na caneta de alguns ministros. Uma manobra que durou 24 horas, 2 golpes num feriado e um erro que não tem conserto, não tem like, não tem compartilhamento que desfaça. O Congresso pisou no tomate e o tomate está escorrendo pelas pernas. Agora eu quero saber de você e não vem com resposta pronta. Para, pensa e me diz nos comentários. Você acredita que o Supremo vai ter coragem de anular essa votação ou vai recuar para não brigar com o Congresso? Não tem resposta certa, mas tem resposta honesta. Eu quero a sua. E já sabe, compartilha isso, porque tem muita gente comemorando ainda sem saber que perdeu. Tem gente achando que ganhou sem saber que a casa vai cair. Espalha, a virada está acontecendo agora. Não deixa apagar. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Quero ler o que você tem a dizer. E claro, se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é pouca coisa. Então deixa o like, se inscreve no canal e nos acompanha, porque os próximos capítulos prometem. Até mais!